Vamos dar uma olhada agora no informativo 451. Beleza, beleza. No informativo 451, de 11 a 15 de outubro de 2010, que é o penúltimo informativo, tá certo? Vamos começar com a súmula, uma nova súmula que saiu aqui. Eu quero depois ver se eu consigo fazer uma aula dessas ao vivo só sobre súmulas, tá certo? Acho que vai dar ibope. E depois, se vocês quiserem me mandar e-mail ou me tweetar informando aí assuntos que vocês queiram, que a gente pode fazer aulas temáticas e tal, também é legal. Também me ajuda a ter uma ideia de o que a gente pode fazer melhor. Tá? Então vamos lá. Informativo 451, 11 a 15 de outubro de 2010, saiu uma súmula nova em matéria tributária, súmula 468. A base de cálculo do PIS até... Deixa eu subir aqui, pra vocês verem melhor. A base de cálculo do PIS até a edição da MP 1212 de 95 era o faturamento ocorrido no 6º mês anterior ao do fato gerador. Relator ministro Hamilton Carvalho, da súmula de 13 de outubro de 2010. Olha, essa súmula não tem tanta importância assim para concurso, tá certo? Ela trata de uma matéria que, enfim, dificilmente vai ser perguntada em prova, matéria antiga e tal, já superada pela jurisprudência, mas só para vocês não ficarem sem a explicação, é o seguinte: você vai na Lei Complementar número 7 de 70, que foi a lei complementar que instituiu essa contribuição aí do PIS, o artigo 6º, parágrafo único, dizia o seguinte, ó, acompanha comigo aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, ó. Dizia o parágrafo único do artigo 6º da Lei Complementar 7 de 70. A contribuição de julho será calculada com base no faturamento de janeiro, a de agosto com base no faturamento de fevereiro, e assim sucessivamente. Bom, é nítido, tá certo, que o parágrafo único do artigo 6 está tratando da base de cálculo do PIS, dizendo que o empresário vai pegar o faturamento, em julho ele pega o faturamento de janeiro, aplica a alíquota e recolhe a contribuição de julho. A contribuição de julho, com base no faturamento de janeiro. A de agosto, com base no faturamento de fevereiro. Né? E assim sucessivamente, ou seja, de setembro, com base no faturamento de março. Né? A de outubro, com base no faturamento de abril. Ou seja, o recolhimento se fazia com base no chamado PIS semestral. Quer dizer, você recolhia no mês a contribuição devida incidente sobre o faturamento de 6 meses anterior, do 6º mês imediatamente anterior ao do recolhimento. A Fazenda queria interpretar essa disposição, deixa eu dar um zoom out aqui. A Fazenda queria interpretar essa disposição como se tratasse de prazo para pagamento, quer dizer, como se você tivesse que pagar uma contribuição em janeiro, em julho. Aí a contribuição de fevereiro você pagaria em agosto e por aí vai. Quer dizer, entendia ela que se tratava de prazo para pagamento. O STJ, no entanto, nesse recurso especial 144.708, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, na pena da ministra Eliana Calmon, diz o seguinte: em julho, o primeiro mês em que se pagou o PIS no ano de 71, a base de cálculo foi o faturamento do mês de janeiro. Em agosto, a referência foi o mês de fevereiro, e assim sucessivamente. Esta segunda forma de cálculo do PIS ficou conhecida como PIS semestral, embora fosse mensal o seu pagamento. Essa sistemática, na verdade, perdurou até que veio a medida provisória 1212 e estabeleceu que a contribuição seria apurada mensalmente e com base no faturamento do próprio mês. Tá certo? Então a súmula 468 está dizendo exatamente isso. A base de cálculo do PIS até a edição da MP 1212, que transformou o PIS semestral em PIS mensal, era o faturamento ocorrido no 6º mês anterior ao do fato gerador. Então, basicamente, a orientação que está por trás da súmula 468 é o seguinte: o parágrafo único do artigo 6º da Lei Complementar 7 de 70 não tratava de prazo para pagamento, e sim de base de cálculo. Apurava-se para pagar a contribuição de julho, a base de cálculo correspondente ao faturamento de janeiro,
e assim sucessivamente. Só para vocês terem uma ideia do que levou o STJ. Essa súmula certamente é fruto da necessidade de você dar um basta nos recursos que chegavam e que chegam ao STJ ainda antigos, tratando dessa questão. Isso já está basicamente superado e eu não me preocuparia aí em termos de estudo para concurso com essa matéria. Só para vocês terem uma ideia dos fundamentos da súmula, para a gente não deixar, ainda mais uma questão que é sumulada, né, deixar passar em branco. Muito bem, outro julgado importante do informativo 451. Muito importante, hein? Vocês sabem que ainda ou havia, até que esse julgado fosse proferido, eu acho que agora a tendência é acabar essa discussão, uma discussão envolvendo a possibilidade de um contribuinte que confessa a dívida tributária para alcançar, por exemplo, um benefício como parcelamento, a possibilidade que esse contribuinte tem de posteriormente buscar em juízo, tá certo, a anulação do crédito. Ou seja, discutir a relação obrigacional mesmo após a confissão da dívida realizada. Eu sempre defendi essa possibilidade. Por quê? Porque a obrigação tributária é uma obrigação ex lege. Se a obrigação tributária é uma obrigação ex lege, ou seja, fundada no fato gerador, com duas fontes, a fonte formal, a lei, e a fonte material, o fato gerador, a manifestação de vontade do particular confessando uma dívida não pode impedi-lo de discutir essa obrigação, repito, que tem natureza de obrigação ex lege. Ele pode confessar a dívida e depois verificar que há um descompasso entre o texto da lei, tá certo, e a atuação administrativa. Por que ele não poderia discutir essa obrigação tributária? Não faz sentido, não é? A menos que se imaginasse como causa extintiva do crédito tributário a chamada novação, não é? Você substitui a obrigação tributária por uma obrigação fundada em manifestação de vontade, uma obrigação fundada em confissão de dívida. Mas a novação, além de não ter previsão no CTN como causa extintiva do crédito tributário, seria extremamente prejudicial à Fazenda, porque o crédito tributário deixaria de ser um crédito tributário e passaria a ser um crédito de natureza obrigacional, comum, né? Uma obrigação ex voluntate, portanto, despido das garantias que o crédito tributário ostenta. Então não tem cabimento admitir que a confissão de dívida gere uma nova obrigação e que extinga a obrigação tributária e que com isso inviabilize a discussão do crédito tributário por parte do contribuinte. Assim eu sempre entendi, mas havia vozes autorizadas sustentando que o contribuinte que confessa a dívida tributária, ainda que para obter um parcelamento, não pode posteriormente pretender discuti-la em juízo. O caso aqui é interessante. Antes de ler a notícia do informativo, vou contar para vocês a história. O que aconteceu? Determinado escritório de advocacia, que paga, advogados, escritório de advocacia paga ISS com base no número de advogados que prestam serviço lá, em nome da sociedade, não é? Porque se trata aí da chamada sociedade uniprofissional. O ISS não incide sobre a renda dos serviços, e sim de maneira fixa, de acordo com o número de cada profissional que presta serviço. Pois bem, o escritório arrolou lá na relação anual de informações sociais, como advogados, estagiários. Os estagiários foram erroneamente designados como advogados. E isso, evidentemente, fez o município lançar lá um crédito tributário como se aqueles estagiários fossem advogados e, portanto, tivesse o escritório ter que pagar ISS com base num número muito maior de advogados que efetivamente o número correto. E, muito bem, para obter um parcelamento, essa sociedade contribuinte acabou confessando a dívida, tá certo? Depois foi buscar na justiça a anulação do crédito tributário sob o argumento de que se equivocou e que os estagiários não poderiam ser considerados como advogados para fins de apuração da base de cálculo do ISS, ou do valor fixo a ser recolhido a título de ISS. Vamos ver o que o STJ decidiu sobre a possibilidade
desse escritório aí de advocacia questionar o ISS, mesmo após haver confessado a dívida para obter um parcelamento. Então vamos lá, vou botar só a tela para vocês, acompanha aí comigo. Trata-se de recurso especial contra acórdão que entendeu ser possível a exclusão de estagiários da base de cálculo para o pagamento de ISS, anulando os autos de infração lavrados com base na discrepância entre os pagamentos efetuados e os dados constantes da relação anual de informações sociais, a RAIS, na qual constavam tais estagiários erroneamente designados como advogados, embora posteriormente tenha havido a confissão e o parcelamento do débito. A seção, deixa eu subir aqui, a seção, ao julgar o recurso sob o regime do 5436 do CPC e resolução 8 de 2008 do STJ, por maioria, vejam que foi controvertido, negou-lhe provimento por entender que a confissão de dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Então olha que interessante, eu grifei aqui o que interessa do julgado. A confissão de dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Então aí não tem a menor dúvida. Por exemplo, alguém pode confessar uma dívida tributária para obter um parcelamento e depois ingressar na justiça alegando inconstitucionalidade da lei de tributação. Isso é aspecto jurídico que não é contaminado pela confissão de dívida e pode perfeitamente ser discutido na esfera judicial, malgrado tenha o contribuinte previamente reconhecido o débito para alcançar o parcelamento. E os aspectos fáticos? Bom, aí está um pouco contraditório o informativo. Pode ser que na ementa fique mais claro. Porque olha só o que diz. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetivada com a finalidade de obter o parcelamento de débito tributário. Então, em princípio, a distinção é essa. Se for argumento jurídico, pode ser oposto contra o crédito através de ação tributária, mesmo diante da confissão de dívida. Agora, em se tratando de aspecto fático, não poderia. Mas aqui no caso o aspecto é fático. Aqui no caso, o contribuinte declara que o estagiário é advogado indevidamente. É aspecto fático, o estagiário não é advogado. E, portanto, não se pode contabilizar o ISS com base no número de estagiários do escritório. Não é? Mas olha o que continua o STJ a dizer aqui. Porém, no caso, a matéria de fato constante da confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorrer defeito causador de nulidade de ato jurídico. Qual foi o defeito causador da nulidade do ato jurídico aqui? O erro. Né? Houve um erro de fato, quer dizer, indicou-se o estagiário como sendo advogado e ele não era advogado e não poderia ser incluído na base de cálculo do ISS. Ora, acontece que invariavelmente, quando se for discutido um fato confessado pelo contribuinte em juízo, o contribuinte vai invocar erro ou algum outro tipo de defeito. Eu consigo conceber o erro como o mais comum, tá certo? Então, essa ressalva que o STJ fez para validar essa discussão judicial proposta pelo escritório de advocacia acaba, na minha visão, contaminando a regra que ele criou. Após a confissão de dívida, pode-se discutir aspecto jurídico da obrigação tributária, mas não aspecto fático. Salvo, diz o STJ, quando ocorrer defeito causador de nulidade, como o erro. Mas é o que, no mais das vezes, tá certo, vai alegar aí o interessado, aquele que confessou a dívida. Tá certo? Olha, confessei, mas me equivoquei, errei, está aqui, está provado o erro. Então, eu acho pouco provável que a gente caia na regra que invalida a discussão a respeito de fato, porque a exceção vai acabar ocorrendo no mais das vezes, a alegação de erro.